Olá, sou o professor Elmo Dias. Estamos no curso básico de língua portuguesa, aula 3, pelo canal Falando em Português. Vamos para a aula. Vamos para a nossa terceira aula. Vamos falar hoje sobre homônimos. Está relacionado com a questão da escrita, da ortografia importante e também da interpretação de texto. Vamos iniciar com o seguinte: entender o que é homo e o que é hétero. Homo são iguais, hétero diferentes. Então, quando a gente fala homográfico, significa que são iguais na escrita. Quando a gente fala heterofônicos, aqui no início a gente fala que são diferentes na fonia. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem. Então, a gente tem rego, substantivo, e rego, verbo. Então, são duas palavras que têm a mesma grafia, ou seja, são homográficos, porque são escritos da mesma forma, mas tem um som diferente. Isso é importante na interpretação de texto. Menos importante na escrita, porque você vai escrever, na hora que nós estamos escrevendo, não temos a questão do som, só da escrita. Mas na hora da interpretação de texto, cai questões desse tipo em concurso público. Colher, verbo, e colher, substantivo. Então só muda o som. Então por isso eles são iguais na grafia e diferentes no som. Palavras homográficas, essas palavras são iguais no som e iguais na grafia. Aqui está, na verdade, aqui está incorreto. Erro meu. Está incorreto, não são diferentes, são iguais, na verdade. Aqui está errado. São iguais na escrita e na pronúncia, ou seja, tanto escrita como som são iguais. Caminha e caminha. Caminha substantivo e caminha verbo. A caminha de meu filho está arrumada. Meu filho vai, minha avó caminha todos os dias. Então são iguais tanto na escrita como no som. Então, cedo, verbo, e cedo, advérbio. Eu cedo o meu lugar para a idosa ou para o idoso. E cedo, acordo bem cedo porque preciso trabalhar. Então, são essas questões. Aqui na escrita ela é muito pouco importante. Na escrita ela é mais importante na interpretação dos textos. Na interpretação de texto que ela é importante a gente entender o contexto onde essas palavras estão escritas. Dando continuidade, nós temos os homófonos heterográficos. Esses aqui são bem importantes na hora da escrita, porque ele vai ter uma relevância muito grande nas suas redações e também na interpretação dos textos. Eles são iguais no som, como eu já disse, são iguais no som, e hétero na grafia. Então isso é muito importante. A gente vê, por exemplo, consertar com C não está escrito de forma errada, pode estar no contexto errado. Então, consertar com S. Essa é uma palavra que aparece muito. Consertar é harmonizar, está ligado à questão da música. E consertar com S é reparar, emendar. Eu levo o meu carro para consertar, eu vou num concerto de música. Então, tem essa diferença. Então, não que você esteja escrevendo com a ortografia errada, com a grafia errada da palavra. O contexto é que não cabe. Então, essas palavras são importantes. Então, temos, por exemplo, ascender e ascender aqui com S. Aqui, no caso, a gente coloca o S, é subir, é ser promovido na carreira. Aqui, sem o S, é até a fogo. Vamos até a fogo na fogueira de São João em 2022, se tudo der certo. Então, são essas palavras que têm o mesmo som, mas a grafia é diferente. Aqui a gente tem diversos. Me chama a atenção passo, porque algumas cidades ainda utilizam na prefeitura. O passo é o palácio, é a prefeitura, coloca passo com C aqui, e passo andar, caminhar. Então,
seção também, seção com 2 S, ato CD, seção de divisão, seção tempo de uma reunião. Então, são todas com o mesmo som, com a grafia diferente. A gente tem que ter muita atenção, tanto na hora de escrever a sua redação no concurso. Muitos concursos ainda exigem redação, então é muita atenção na hora da escrita e também muita atenção na hora de interpretar os textos, de responder questões com essas palavras. Parônimos estão nesse rol por serem parecidas na escrita e na pronúncia. Eles não são iguais aos homônimos, que tem algo igual, eles estão tanto diferentes na escrita como na pronúncia, mas estão bem próximos. Absorver e absolver. Então tentaremos absorver toda esta água com esponja, ou seja, vai sugar toda a água com esponja. Após confissão, o padre absolveu todos os fiéis de seus pecados. Esse absolveu com L, ele está mais ligado à questão da justiça. O juiz absolveu o réu por falta de provas. Então, está nessa relação. Delatar e dilatar. Delatar é o dedo duro. Um dos alunos da turma delatou o colega que chutou a porta e partiu o vidro. Então ele entregou, foi o dedo duro da turma. Nós que somos professores entendemos muito bem isso. Comendo assim, tanto você vai acabar dilatando o seu estômago. Então dilatar é esticar, alargar. Está ligado mais... Eu acho que está mais ligado, o estômago também faz isso, mas está mais ligado à questão do metal. Se você esquenta o metal, ele vai dilatar. Ele não vai delatar. O metal não delata, ele dilata. Quem delata são os nossos alunos que vira e mexe estão delatando o coleguinha. Retificar, a gente vai aqui para baixo, não dá, senão o vídeo fica muito longo. Retificar e ratificar. Retificar significa corrigir. Ratificar significa endossar, dizer que aquilo que você disse antes está correto e você está ratificando, está endossando, está confirmando aquilo que você disse antes. Vamos para a próxima. Então vamos para as questões. Fico mudando de lugar aqui para que vocês possam ver todo o conteúdo. Então a banca é o IESES, ano 2019, Prefeitura de São José de Santa Catarina, Engenheiro Químico com a prova de nível superior. Então vamos para as assertivas aqui. João estava deitado em sua caminha, sua avó já não caminha, está em cadeira de rodas. Dentro da loja apressaram os produtos de qualquer forma. Não poderiam apressar os clientes. Perdemos o apoio de nossa mais poderoso aliado, no entanto, apoio os que ficaram ao nosso lado. Assinale a alternativa que se aplica quanto às palavras sublinhadas. Então aqui é A, B, C, D, A, B, C e D. Aqui é o conceito, ele quer o conceito, quer saber qual é o conceito de caminha e caminha, ou seja, aqui são iguais, tanto na escrita como no som, ou seja, é homófono e homográfico. Homo, como já disse, são iguais. Então, vai ser esse conceito aqui que ele está querendo, ó, iguais na escrita e no som. Então, a gente não pode matar essa questão aqui de primeira, porque tem 3 opções iguais. Então, a gente vai para a segunda opção. Dentro da loja, apressaram os produtos, de qualquer forma, não poderiam apressar os clientes. Então, aqui a gente tem iguais no som e diferente na escrita. Então, são homo no som, então serão homofônicos, mas heterofônicos, heterográficos, homofônicos e heterográficos. Por aqui a gente já poderia resolver a questão na segunda. Ó. Homofônicos são iguais no som, mas não são iguais na escrita, heterográficos. Então seria essa segunda que é a opção aqui. Então a gente já saberia que a resposta seria a letra A. Quando eu estou fazendo uma prova de concurso, eu já faria isso e já iria embora. Mas a gente vai aqui para a terceira. Perdemos o apoio de nosso mais poderoso aliado, no entanto, apoio os que ficaram do nosso lado. Então, é homográfico, iguais nas escritas, e heterofônicos, diferente no som. Então, confirma que a resposta é a letra A. Aqui é a resposta correta. Que é uma questão de conceito. Além de você ver as palavras, interpretar o texto, ele ainda cobra o conceito. Vamos para mais algumas questões
relacionado ao tema. Infligir e infringir são chamadas de palavras parônimos. São parônimas, porque elas são parecidas na escrita, parecidas no som, mas são diferentes. Então, elas são parônimas. Então, a pergunta aqui vai estar relacionada a isso. Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então, aqui a primeira a gente já sabe, são parônimas. Então, pode ser a letra A, C ou E. Não é homônimo, é parônimo. Aí vem um exemplo. O condutor do veículo estava em alta velocidade. Sua irresponsabilidade poderia infligir sérios danos, por isso a multa foi infligida. Infligir com L é multar. Infligir é causar problemas, é fugir da regra. Então, a gente vai ter a resposta aqui no seguinte. É um parônimo. A primeira aqui é infringir e a segunda aqui é infringir. Então, primeiro com R, aqui vai ser com R. Se eu consigo escrever, e aqui vai ser com L. Então, vamos lá. Temos o parâmetro aqui não pode ser. O segundo também não pode ser, porque aqui não é. Então, a resposta correta é a letra E. Parônimas, infringir e infligida. Então, a resposta correta aqui é a letra E. Isso aqui também é importante dizer o seguinte. Precisamos ler para poder entender esses conceitos, essas palavras. E aqui outra questão de conceito. Marque a alternativa em que temos um parônimo. É importante dizer, porque assim, isso cai nos concursos, estão caindo nos concursos 2020, 2021, 2019, vai cair em 2022, provavelmente, e ainda esse ano. Marque a alternativa em que temos um parônimo. Então, aqui já está bem de acordo com a primeira, infligir e infringir. Apressar, sessão, almoço e almoço são questões diferentes. Então aqui é igual no som, diferente na grafia. Aqui também é igual no som, diferente na grafia. E aqui são iguais tanto no som como na grafia. Então vamos para a nossa última questão. Utilize o seguinte código: homônimos perfeitos. Quando a gente fala homônimos perfeitos, significa que ele é igual tanto no som como na escrita. Homônimos homofonos, homo a gente diz iguais, eles são iguais na fonia, não são iguais na escritas. Homônimos homográficos, eles são iguais na escritas, mas não são iguais no som. E parônimos, eles não são iguais nem nenhum e nem nenhum outro, mas eles são bem parecidos. Então a gente vai utilizar esses códigos aqui para depois ver qual é a questão correta. O cavaleiro chegou na cidade e conversando com ele, percebemos que era um legítimo cavalheiro. Então aqui a gente está bem claro que é um parônimo. Por quê? É diferente na grafia e é diferente também no som. São parecidos, mas não são iguais nem nenhum nem nenhum outro. Então aqui a gente tem o parônimo. Então, primeira linha aqui vai ser um 4. Lucas casa amanhã com Patrícia e farão a festa em sua casa. Aqui está bem claro que é um homônimo perfeito, porque é igual na escrita e igual no som. Mas aqui se trata de um verbo, o verbo casar, e aqui se trata do substantivo casa, o local onde vai ser feita a festa. Então a gente já tem 4 e 1. E aqui no terceiro, fui colher no jardim tomates e fiz um molho para comer de colher. Aqui é um homônimo homográfico, é igual na grafia, mas é diferente no som. Colher e colher. Então, é um verbo e um substantivo e tem o som diferente, mas a grafia é igual. Então aqui a gente tem o 3. Então a gente tem aqui na letra B 4, 1 e 3. Então o último deve ser o 2, né? Fui ao concerto para consertar o piano. São iguais no som e diferentes na grafia. Então eles são homofonos, porque eles são iguais no som, mas a grafia é diferente. A gente falou lá no início sobre concerto e concerto. Concerto com C é concerto musical e concerto com S é consertar as coisas. Bom, pessoal, é o que temos para hoje. Espero que todos e todas tenham gostado do nosso assunto. Se gostaram, dê um like, compartilhe e se inscrevam no canal
para a gente continuar fazendo esse trabalho. Próxima segunda-feira teremos a nossa aula número 4, tratando de acentuação gráfica. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas.